Olá, estudantes! Sou o professor William Jones, da área de matemática. Hoje vamos trabalhar o tema 8 das representações de dados em diferentes formatos. Das questões que ficaram para casa, que eu pedi para que vocês exercitassem depois do desenvolvimento do conteúdo teórico, foram as questões do pratique em diversos contextos. Vamos começar então analisando a questão e pensando como é que a gente pode trabalhar para encontrar a resposta que é nos dada. A número 1 fala o seguinte: a tabela registra a quantidade de peças em determinado estoque, agrupados em 5 tipos. Os mesmos dados estão representados no gráfico. Então a gente tem uma tabelinha aqui que fala sobre o 1 ter 50, 2 65, 3 80, 4 20 e 5 10. E a gente também tem um gráfico de setores que nos mostra essas mesmas informações. Aí ele quer saber o seguinte: as regiões P, Q e R no gráfico correspondem respectivamente aos tipos. Então vamos fazer a análise desses dados. Se eu tenho 5 tipos, eu tenho que descobrir qual é o total de peças. O total de peças então vai ser a soma desses 5 tipos. Quando a gente soma 50, 65, 80, 20 e 10, a gente tem um total de 225 peças. Se a gente tem 225 peças, a gente então pode saber o quê? P mais Q equivale ao quê? A metade desses dados. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, observando no gráfico de setores, que ele é dividido ao meio e P e Q equivale a 50%. Então, a gente tem que agora tentar identificar também a porcentagem de cada um desses dados para verificar qual é a soma que vai dar aproximadamente isso que a gente precisa. Quando a gente pega o total e faz a análise em relação à parte, a gente pode fazer então uma frequência relativa, que é o quê? 50 dividido por 225, 65 por 225 e assim sucessivamente. Com isso, a gente pode encontrar os valores em decimais e logo em seguida a gente pode multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem equivalente. Adiantando um pouquinho isso, a gente pode fazer então a indicação do que? 50 dividido por 225 vezes 100 vai dar aproximadamente 22,22%. Com a mesma lógica para os demais dados, a gente tem que o próximo é 28,89%, 35,56%, 8,89% e, por fim, 4,44%. Nós podemos notar que P mais Q deve totalizar 50%. E P é maior do que Q. Logo, P vai ser do tipo 1 e Q do tipo 2. Por quê? 22,22 mais 28,89 dá aproximadamente 50%. Então, P e Q, respectivamente, 2 e 1. 2 e 1, então a gente tem como alternativa a letra D e a letra A. Agora a gente tem que encontrar, então, qual é a representação do tipo R. Temos, então, que pode ser a letra A ou a letra D. Se for a letra A parte R tem que ser 35,56%. Se for a letra D, no valor de R tem que ser 8,89%. Vamos pensar o seguinte: esse aqui a gente poderia fazer um cálculo para tentar encontrar, mas a gente pode ir pela dedução lógica. Qual é essa dedução lógica? A parte rosa, ela vai ser aproximadamente um quarto, no caso um pouquinho menos, do valor total. Só que o valor de R, ele é a porcentagem dessa porcentagem, ou seja, vai ser um valor inferior. Se a gente observar o 3 e o 4, então a gente pode entender o seguinte, que pela lógica, o valor de R tem que ser de fato 8,89%, porque ele trata-se de uma porcentagem da porcentagem do gráfico inicial, do valor 100%. Então a gente pode determinar que seja a letra D. Agora para a questão número 2, o que a gente pode observar na questão 2? Ele fala para a gente: o gráfico apresenta o consumo mensal de água em metros cúbicos de certa residência ao longo dos meses de fevereiro a novembro em determinado ano. Sabendo que nesse ano o consumo médio mensal no período de janeiro a maio foi igual ao consumo médio mensal no período de junho a dezembro, e o consumo no mês de dezembro foi de 1,8 metros cúbicos, superior ao mês de janeiro, o consumo no mês de dezembro foi de... Para a gente fazer essa questão, a gente tem que pensar o quê? A gente pode denotar que o consumo de janeiro seja o valor de X, que a gente vai começar a partir de alguma estimativa. Como o consumo de dezembro foi 1,8 superior ao mês de janeiro, concluímos que dezembro foi o quê? X mais 1,8. Assim a gente pode fazer o quê?
A média de janeiro a maio e de junho a dezembro foram iguais. A gente também tem essa análise. Então a gente pode fazer o quê? X mais 6,1 mais 8,2 mais 6,7 mais 7,4. Tudo isso sobre 5 meses é igual a 8 mais 6 mais 7,6 mais 5,3 mais 5,5 mais 8,6 mais, por fim, o quê? Aquele outro mês que a gente colocou que é x mais 1,8. Tudo isso dividido por 7 meses. Resolvendo essa equação, afinal, a gente só tem como variável o x, fazendo a soma de todo mundo, a multiplicação cruzada, a gente resulta que x é igual a 7,6. Portanto, a gente pode dizer o quê? Que o consumo no mês de dezembro foi de 7,6, que é o valor de x, mais 1,8. Então, a gente tem que 9,4 metros cúbicos é a resposta da nossa questão, que é a letra B. Agora, para número 3, a gente tem que fazer a análise das seguintes informações. O gráfico mostra a receita e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pelas diferenças entre a receita e a despesa pode ser positivo, que é um lucro, ou negativo, que é um prejuízo. Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, os de melhores vendas, o dono da empresa fez uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrida em setembro para outubro, e que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho a dezembro será 1. Agora a gente tem que então tentar montar algum dado importante. O que a gente pode imaginar? Que o valor da receita de outubro foi de R$ 3.500, enquanto o mês de setembro foi de R$ 1.400. Então a gente pode pensar o quê? Qual é a taxa de crescimento de setembro para outubro? É só pegar a diferença entre eles e dividir pelo valor inicial, que era o de 1.400. Então agora a gente vai ter que a taxa de crescimento foi de 1,5. Assim, a gente pode considerar que o mês de dezembro a taxa terá um aumento da receita igual a 1,5. A receita esperada para esse mês será o quê? Será de 100% mais 1,5. E isso tudo vezes o quê? Vezes 2.000. Com isso, a gente vai ter o quê? Que isso é igual a 5.000. Então, o resultado financeiro obtido no semestre será o quê? Será de 1.200 menos 700, 1.200 menos 700, mais 2.300 menos 3.900, mais 1.400 menos 1.350, mais 3.500 menos 1.500, mais 2.000 menos 3.800, mais 5.000 menos 3.800. Fazendo todas essas diferenças e juntando tudo no final, a gente vai ter que vai ser um valor de 350. Consequentemente, se é um valor de 350 e é um valor positivo, então ele vai ter um lucro. Então a letra E, lucro de R$ 350. Para a questão número 4. Um professor aplica durante os 5 dias úteis da semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz. Nessa matriz, os elementos da linha 1 a 5 representam a quantidade de questões. Então aqui, da linha 1 até a linha 5, quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Então, A, B, C, D e E, respectivamente. Então, vou colocar aqui A, B, C, D e E. Enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Então, vamos lá. Para a gente encontrar essa resposta, a gente tem que pensar o seguinte. Na segunda-feira, quantos foram os números de questões acertadas? Então, na segunda, 3, 6, 9, 11. Então, foram 11 questões. Na terça-feira, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, 10 questões. Na quarta-feira, 4, 8, 10 questões. Na quinta-feira, 4, 8, 10 questões também. E na sexta-feira, 4, 6, 8, 10 questões também. Consequentemente, a gente
pode concluir que os testes que tiveram mais acertos foram os da segunda-feira. Agora na questão número 5, observe o quadro com a relação de códigos criados por Ana Beatriz. Após dividir o número 7.882.476 pelo número 28, Ana Beatriz escreveu o resultado obtido com os códigos criados por ela. A opção que corresponde à ordem de algarismos escritos na posição do símbolo arroba no resultado dessa divisão é... Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Basta dividir esse número que ela indicou por 28 e a gente vai fazer, então, a escrita desses elementos. Quando a gente divide esse primeiro número pelo segundo, ou seja, dividendo pelo divisor, a gente obtém o resultado 281.517. Fazendo, então, a conversão destes algarismos para os símbolos que ela criou, a gente vai ter da esquerda para a direita quadrado, triângulo, triângulo pintado, arroba, triângulo pintado e setinha para baixo. Vou colocar aqui uma setinha simples, mas entendo que é a setinha para baixo. Ou seja, unidade, dezena, centena. Então, o arroba estará nas centenas, que é a letra C. Agora, explorando um pouquinho mais as questões que ficaram para casa, vamos para o Elabore Sua Rota. Nesse Elabore Sua Rota, a gente tem o seguinte. No atendimento ao cliente, um banco tem um único funcionário que começa a trabalhar às 10 horas. Se o funcionário está livre quando um cliente chega, esse é atendido imediatamente. Caso contrário, o cliente deve aguardar sua vez em uma fila. Em certa manhã, no período entre 10 e 11 horas, chegaram ao banco 6 clientes. A tabela a seguir apresenta o horário de chegada e a duração do atendimento de cada um dos clientes. Preencha com o tempo de espera na fila, horário de início e horário de término atendido para cada cliente. Então vamos pensar assim. O primeiro cliente chegou às 10 horas e 6 minutos. A duração do atendimento foi 6 minutos. Ou seja, o horário de início é 10 e 6. Vou colocar aqui 10,06. E ele terminou às 10 e 12. Ele não esperou nada porque o tempo de atendimento dele já foi imediatamente. Não tinha ninguém na fila, foi o primeiro. O segundo, ele chegou às 10 e 15. Se o atendimento anterior terminou às 10 e 12, então ele também não esperou nada. E aí o atendimento dele durou 10 e 5, então ó, 10 e 15 é quando começou, e 10 e 21 é quando terminou. O próximo, ele chegou às 10 e 19. Se ele chegou às 10 e 19, o atendimento anterior terminou em 21, de 19 para 21 a gente vai ter o quê? 2 minutos de espera. Ele começou então às 10 e 21 e terminou então às 10 e 36. Por quê? Porque ele esperou 15 minutos. O atendimento dele, perdão. O atendimento durou 15 minutos. Então 10 e 36. Próxima informação. O outro chegou às 10 e 29. Mas ele teve que esperar até o 36. Ou seja, ele teve que esperar 7 minutos. Então ele começou, o atendimento dele foi às 10 e 36, que foi quando o anterior terminou, e terminou às 10 e 48, porque ele teve 12 minutos de atendimento. O próximo, ele chegou às 10 e 34. Se ele chegou às 10 e 34, ele teve que esperar 14 minutos. E ele começou a ser atendido às 10 e 48, porque foi o tempo de término do anterior. 10 e 48 mais os minutos de atendimento, então ele terminou às 10 e 55. Por fim, vamos para o número 6. Se ele chegou às 42 e o outro estava sendo atendido até às 55, ele teve que ficar na fila esperando 13 minutos. Se ele teve que esperar 13 minutos e ele começou a ser atendido 10h55, e o seu atendimento durou 1 minuto, então ele terminou às 10h56. Pronto, dados da tabela completos. Agora a gente tem que fazer que observação? Vamos tentar entender agora o que a questão B nos diz. Qual foi o tempo médio de espera dos clientes na fila? Tempo médio de espera, é só a gente pegar a espera de todo mundo e dividir por 6, que é o número de pessoas. Ou seja, para a letra B, que eu vou colocar aqui ao cantinho, vai ser igual ao quê? X com tracinho em cima vai ser o símbolo da média, é o quê? 0 mais 0, que os dois primeiros não esperaram nada, mais 2, mais 7, mais 14, mais 13. Tudo isso dividido por 6. Então, a gente tem que a média é igual a 6 minutos. Então, esse é o tempo médio de espera. Agora, quais foram os intervalos de tempo
em que duas pessoas ficaram esperando juntas na fila. O que a gente tem que observar? De acordo com essa tabela, o cliente 5 e 6, 4 e 5, observe aqui, 4 e 5, eles estavam juntos na fila das 10h34 às 10h36. Observe aqui, ó, 10h34 e 10h36. Porque o horário de chegada de um e o outro ficou começando o atendimento às 10h36. Já o segundo ponto que a gente pode observar é o cliente número 5 e 6. Outra intersecção. Por quê? Eles ficaram esperando na fila juntos de 10h42, que é o horário que o 6 chegou, até as 10h48, que é o horário, ó, do anterior. Então, esses daqui são os dois dados que a gente pode analisar. Então, é o 4 e 5 e o 5 e 6. E aí, os intervalos foram esses que eu falei para vocês oralmente. Vamos, então, agora observar a questão D. Na D, ele fala o quê? Faça o gráfico da função que fornece para cada instante entre 10 e 11 horas o tempo total que o funcionário gastou atendendo clientes até aquele instante. Para a gente montar essa tabela, a gente tem que analisar algumas informações. Quais são essas informações? A duração dos atendimentos e a hora do início. O primeiro atendimento dele foi às 10h06. Então, aqui a gente tem entre 10 e 11 horas, ou seja, aqui vai ser às 10 horas e vai passando tempo até os 60, que são às 11 horas. Se ele começou a atender às 10h06, então bem aqui depois dos 5, um pouquinho nas 6, a gente vai ter o primeiro atendimento. Então, vou fazer um risquinho aqui para a gente poder saber onde que a gente vai avançar para cada um. O segundo atendimento começou às 10h15, ou seja, 15 minutos depois ele teve outro atendimento. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. O terceiro atendimento foi às 10h21, ou seja, 21 minutos depois a gente vai ter outro, que é o terceiro. O quarto atendimento, ele foi às 10h36. Então, aqui, ó, no 36, que é um pouquinho depois desse meio, é o quarto atendimento. O quinto atendimento foi 48, então vai ser mais ou menos aqui. E por fim, o sexto atendimento às 10h55, que é 55 minutos, então vai ser bem aqui. Agora vamos pensar o que também? Ele terminou o atendimento às 10h56, então um pouquinho depois ali à frente. Agora a gente tem que pensar o quê? A duração dos atendimentos, que é o quê? É o tempo gasto em atendimentos em minutos. Vai ser sempre acumulativo, ou seja, no primeiro momento, ele teve um atendimento que durou 6 minutos. Então, ó, vamos pensar, antes ele não teve nenhum gasto de atendimento, e aí o primeiro foi o quê? 6. Então, bem aqui no 6 a gente vai fazer um risquinho, que é o primeiro acumulado. Depois, ele colocar aqui até o número 1 também. No segundo, ele teve quanto tempo de atendimento? 12, porque acumulou 6 com 6. Então, bem aqui no 12, a gente pode fazer o segundo acumulado. Depois do 12, a gente pode pensar o quê? Que ele juntou esse 12, que é a frequência acumulada, com os 15 minutos do próximo atendimento. Então, bem no 27, a gente pode fazer o terceiro acumulado. Depois disso, a gente teve mais 12 minutos. Então, vamos fazer o quê? Lá no 39, mais um acumulado. Depois, ele teve mais 7 minutos de atendimento, que ficou lá no 46. E, por fim, mais 1 minuto, que é o último atendimento que eu vou colocar aqui. Então, a gente agora é só fazer o quê? Ligar esses pontos. O primeiro com esse aqui. E aí, ele vai fazendo aqui, ó. Começou aqui, a gente vai do primeiro para o segundo, 6. Então, a gente vai ter esse gráfico dessa forma aqui, ó. Opa. Do primeiro até aqui, a gente vai... Entre o primeiro e o segundo, a gente teve 6 minutos. Então, é esse valor aqui. Depois, ele fez o quê? Chegou até o terceiro, ficou constante, subiu mais passou do 10 até os valores que se seguiram. Chegando ali em cima, ele teve o quê? Constante e terminou. Então, a gente tem aproximadamente essa expressão, esse gráfico, esse desenho, que representa os atendimentos dele. Começou de forma constante, porque ele não teve nenhum valor acumulado. Do primeiro para o segundo, entre o primeiro e o segundo, foram 6 minutinhos. Depois, ele teve o terceiro atendimento, que aí foi somando, quarto, quinto, sexto, e até finalizar, que aí a gente tem esse valor fixo de atendimentos. Da número 2 em diante, eu vou deixar ela o quê?
ela fora da correção desse vídeo, porque em um momento futuro vamos fazer um tipo de simulado ou alguma atividade que possa relacionar essas mesmas questões. Então, tenham bons estudos, tirem suas dúvidas e até uma próxima.